Boa tarde, Mink, tudo bem? Boa tarde, Miguel. Boa tarde, Yara. Estou acompanhando aqui, vi aqui essa parte do programa, bacana aqui a posição do nosso parlamentar. Hoje eu até me vesti em sua homenagem, aqui, cheia de folha, ó, com brinco e tudo. Estou vendo, bem ecológica. Bem ecológico. E aí, Carlos Mink, o que Olha, você acha dessa presepada? Eu, ontem, no lançamento da Comissão de Direitos Humanos, que eu faço parte aqui na LERJ, eu falei sobre isso, né? Disse que é uma coisa curiosa, na Comissão de Direitos Humanos, que os bolsonaristas, que sempre atacaram os direitos humanos, aliás, eles chamavam de direito dos manos, para dizer que era o direito dos bandidos, que depois que uma parte da trupe golpista foi engaiolada na Papuda, eles redescobriram os direitos humanos. Começam a falar de condições de vida dos presos, né? De anistia, em suma, recursos, de penas excessivas. É inacreditável que teve que ir uma horda de depredadores e conspiradores para a cana-dura, para o xilindró, para essa turminha descobrir os direitos humanos. Eu acrescentei uma outra história, que é a seguinte. Durante, agora, logo depois que foi aceite pela Procuradoria-Geral da República e denunciados Bolsonaro, Braga e vários outros, eles estão dizendo que o interrogatório do Coronel Cid foi feito sob uma pressão horrível. Como é possível? Dizendo que se ele não falasse toda a verdade, os benefícios combinados com ele seriam cancelados. E eu fico pensando, eles tinham a figura do Ustra, do Coronel Ustra, numa camisa, no peito deles. Imagina se essa turminha fosse interrogada pelo Coronel Ustra. O que mal tem, aliás, é quase que obrigatório, um juiz dizer, olha, se você não disser toda a verdade, os benefícios não serão mantidos. Isso não é propriamente uma tortura. Eles sabem bem o que é a tortura, porque eles tinham no peito o Coronel Ustra. Eu posso dizer como é que era o interrogatório feito pelo Coronel Ustra e por seus sequazes torturadores. Era no pau de arara, com choque e porrada e um fio elétrico ligado diretamente no pênis do indivíduo, no caso de ser homem. Eu digo isso por uma razão muito simples. Eu passei por isso aos 18 anos de idade. Passei por isso. Então, eu acho sensacional eles chamarem um interrogatório de um juiz, com advogado sentado do lado, de tortura. Muito bem, Mink. Minha solidariedade a você por ter passado, né, por isso, que é um trauma muito grande. E eles são Kid Pretos ainda, hein, Mink? E esse Mauro Cid é Kid Preto, né? Selva, né? Ou seja, treinados para sobreviver nas condições mais difíceis na floresta, sobreviver às feras, né? Aí não pode levar nenhum... Agora está intimidado. Intimidado pelo juiz, ao lado do advogado dele. E agora o juiz não pode nem falar nada, que eles já ficam chorando e... É impressionante. Agora tem aqui a gente separou aqui algumas notícias, hein, Yara? Você separou aqui para a gente, que essa matéria da Mônica Bergamo, porque eles estão aí agora tentando articular para tirar o direito do Alexandre de Moraes e ir para os Estados Unidos. Eles acham que o Alexandre de Moraes assim vai mudar completamente a opinião dele, a decisão dele, se eles conseguirem proibir o Alexandre de Moraes de ir para os Estados Unidos. O Alexandre de Moraes já falou aí para os seus interlocutores que ele não tem nenhum hábito de viajar para os Estados Unidos, não tem medo nenhum, né, de se por acaso perder o direito de ir aos Estados Unidos. Então, não é por aí que eles vão conseguir alguma coisa, hein? Ô, Miguel, eu achei bom você e a Yara
selecionarem essa chamada da Mônica Bergamo pelo seguinte, veja bem, que coisa curiosa. O Trump, que é um obscurantista, expansionista, militarista, né? Ele está querendo anexar o Canadá, a Groenlândia, quer fazer de Gaza um resort, ele botou lá as imagens, ele e o Elon Musk lá no resort em Gaza, tirando de lá 2 milhões de palestinos. Quer dizer, ele quer subjugar o mundo inteiro, né? Renascer o imperialismo na sua pior face. E considera que um magistrado brasileiro da mais alta corte, ao exigir que essas big techs, que essas empresas que são bilionárias e controlam a cadeia de desinformação, apenas sigam a lei brasileira. Ele considera isso ofensivo aos Estados Unidos. Que um magistrado brasileiro exija que as empresas cumpram a Constituição brasileira. Isso é uma ofensa ao Estado americano. Agora, o Estado americano querer anexar o Canadá, o Canal do Panamá, a Groenlândia e fazer o resort na faixa de Gaza, isso deve ser para ele a coisa mais legal do mundo dentro do direito internacional. Seria cômico se não fosse trágico. É uma tragédia mundial o que esse líder está fazendo. E veja, o Elon Musk, que é um big boss lá do governo dele, foi lá na Alemanha fazer discurso apoiando a extrema-direita. E o representante do Trump, na reunião da Comunidade Europeia e junto com os Estados Unidos, da OTAN, disse que a pior coisa, a pior ameaça é nos partidos de centro-esquerda e centro-direita quererem fazer, tanto na França quanto na Alemanha, um cordão sanitário para a direita nazista não entrar no governo, não assumir o poder. É muito curioso. Desculpa, estava aqui sem som. Eu até selecionei outro trecho, outro desdobramento aqui sobre isso que você está falando, é o governo Trump acabou comprando uma briga. Ô, Yara, o seu som, Yara, põe mais alto o teu som. Aquele probleminha que fica baixo. Deixa eu agora. Agora melhorou. De novo aqui. Agora foi. Melhorou. Então, e o governo Trump acabou comprando briga, né? A partir tem um episódio aí da Rumble, né? Que é uma plataforma de vídeos, e os bolsonaristas ingressaram na justiça estadunidense pedindo providências. E isso acabou resultando, olha, a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos do Brasil se pronunciando sobre esse impróprio, né? Que eles comentam que o respeito à soberania é uma via de mão dupla com todos os parceiros dos Estados Unidos, incluindo o Brasil. Bloquear o acesso à informação em todo mundo. Yara, deixa eu ler. Yara, desculpe, é que o senhor está dando aquele problema, deixa eu ler. Deixa eu ler enquanto você resolve aí. Então, Nick, teve essa treta diplomática, né? Foi um desconforto, aí, um constrangimento diplomático. O Itamaraty respondeu, né? Vou colocar de volta o PDF. Aqui a Yara saiu, tirou o PDF. Mas o Itamaraty respondeu. O Itamaraty fez uma carta, né? Uma carta, ele se manifestou. O governo brasileiro recebe com surpresa a manifestação veiculada hoje pelo Departamento de Estado norte-americano, né, que foi reproduzida pela Embaixada Americana no Brasil, a respeito de ação judicial movida por empresas privadas daquele país para eximir-se do cumprimento de decisões da Suprema Corte Brasileira. O governo brasileiro rejeita com firmeza qualquer tentativa de politizar decisões judiciais. E aí você teve, até o Alexandre de Moraes hoje teve uma sessão, ele participou, e ele falou uma frase bonita, que disse foi feita em 1822. O Brasil não é mais uma colônia. O Brasil não é mais uma colônia desde muito tempo.
Miguel, o que me chama a atenção nisso tudo, além do que você disse, que obviamente eu concordo, é uma situação curiosa. Esta empresa em causa, que no fundo o Alexandre de Moraes e o STF estão exigindo dela a mesma coisa que exigiram do X, né? O Elon Musk fez aquele escândalo todo, mas depois ele acabou cedendo, instalou aqui um representante dele, pagou as multas, disse que ia cumprir as normas, etc. Essa empresa em causa, ela é também propriedade de sócios do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. E o que acontece? Ele transforma uma situação comercial dele num caso de Estado. É como colocar o Estado a serviço dos seus lucros enormes, como no caso de Gaza. A ideia de Gaza, seguramente, ele ia querer fazer uma torre, um Trump Tower, uma torre do Trump lá em Gaza, no meio daquele resort todo. Vocês estão rodando aquele vídeo inacreditável. É inacreditável. No início, você sabe que eu achei que isso era montagem, mas não, eles fizeram mesmo isso. Como é que eles têm a cara de pau no meio daquele 2 milhões de pessoas passando o diabo, o inferno, gente discutindo qual é a saúde? Eles põem uma coisa dessas, eu achei que era uma fake news, depois que eu vi que era realmente uma coisa deles. Imagina o que aconteceria se um presidente, o Lula, o presidente da França, de qualquer país, o primeiro-ministro da Holanda, de qualquer lugar, ameaçasse a Suprema Corte de algum país porque o interesse da sua empresa, ou de empresa da qual ele é associado, fosse questionado porque não está cumprindo as leis daquele país. Ou seja, ele confunde interesses comerciais dele com interesses do Estado e usa o Estado para enriquecer. Aliás, ele não está nem há 2 meses no poder, dessa vez agora, e tanto ele quanto o Elon Musk já aumentaram sua riqueza em vários bilhões de dólares, né? Com moedas virtuais que eles próprios propagam, né? E também as ações das empresas deles, né? Quando eles, por exemplo, tiram todos os benefícios da eólica, da solar, e voltam para a gasolina, né? Voltam para o petróleo. Eles têm sociedade com empresas de carro, empresas de petróleo. Então, eles tomam medidas que enriquecem. Isso é que eu acho a identidade da empresa individual com a política de Estado do país. Eu não imagino que outra situação, né, seja semelhante a essa. Melhorou meu som? Eu entrei. Muito. Muito. Agora a gente está ouvindo até seus pensamentos. Ixi, não pode. Não pode. E vocês já trouxeram a nota que a embaixada brasileira, a embaixada não, a diplomacia brasileira soltou, Miguel? Ainda não, né? Sim. Então, eu já trouxe isso aí. Tá. Muito boa. A resposta foi em alto nível. Exatamente. E a gente tem mais uma, que é uma fala do ministro Alexandre de Moraes, Mink e Miguel, que ele não fala diretamente sobre esse imbróglio, mas ele dá um recado altivo sobre a soberania do Brasil. Coloca para a gente, Gui, por favor. É de lembrar a importância histórica da data de hoje. Há 73 anos, em 27 de fevereiro de 1952, foi realizada a primeira reunião da ONU em sua sede permanente em Nova York. Após quase 7 anos da reunião inaugural da ONU, que todos nós sabemos foi em 24 de outubro de 1945, a ONU conseguia a sua casa própria. É que hoje
abriga 193 Estados-membros e 2 Estados observadores, que permanecem com o mesmo ideário daquela época de criação da ONU e de instalação da sua casa própria. A luta contra o fascismo, contra o nazismo, contra o imperialismo, em todas as suas formas, seja presencial, seja virtual. E também a defesa da democracia e a consagração dos direitos humanos. Objetivos esses, presidente, objetivos almejados por todos os 193 Estados-membros, sem discriminação, sem coação ou sem hierarquia entre Estados, com respeito à autodeterminação dos povos e igualdade entre os países, como proclamado, inclusive, pelo artigo 4º da nossa Constituição Federal, e bem lembrado hoje em mensagem do ministro Flávio Dino, a quem agradeço e digo que será um grande prazer conhecer a belíssima Carolina do Maranhão, Carolina do Estado do Maranhão, que Sua Excelência tão bem governou por 2 mandatos. Estado esse que é exemplo de coragem e luta por independência e autodeterminação do povo brasileiro e defesa da cidadania, como demonstra a história na Revolta da Balaiada, entre dezembro de 1938 e fevereiro de 1841. Presidente, nesses 73 anos de inauguração da sede oficial da ONU, é importante que todos nós reafirmemos nossos compromissos com a defesa da democracia, dos direitos humanos, da igualdade entre as nações e nosso juramento integral de defesa da Constituição brasileira e pela soberania do Brasil, pela independência do Poder Judiciário e pela cidadania de todos os brasileiros e brasileiras, pois deixamos de ser colônia em 7 de setembro de 1822 e, com coragem, estamos construindo uma república independente e cada vez melhor, uma república independente e democrática com a Constituição de 1988. E construindo com coragem, pois, como sempre lembrado pela nossa eminente ministra Carmen Lúcia, citando Guimarães Rosa, o que a vida quer da gente é coragem. Nossa, Pode tirar aqui. Beleza, hein? Xandão, hein? Xandão. Olha, o Yara e Miguel, eu vendo aqui o nosso Xandão falar, eu queria fazer comentários sobre 2 ministros, sobre o Xandão e sobre o Dino. Sobre o Xandão, né? Com tanta coisa ruim no nosso país, com Bolsonaro, com corrupção, com violência policial, a gente tem um ministro dessa altivez, desse preparo, coragem, dignidade, é um refresco para nós, uma esperança para nós todos e para a democracia brasileira. Inclusive, vamos lembrar, o Xandão nunca foi uma pessoa de esquerda, né? Ele era uma pessoa centro, foi secretário de Segurança de São Paulo, uma pessoa, claro, ligada à democracia, ligada à área de segurança, à área da investigação. Você vê esse discurso dele, que postura, uma visão de estadista, uma visão civilizatória, né? Uma coragem. Isso realmente... E isso nos dá a segurança também de que este julgamento, por nós todos, tão ansiado, né, dos golpistas todos, Bolsonaro, Braga e essa escumalha de conspiradores militares e civis, isso vai ser feito de forma justa, expedita, rápida e sem contemplação. Imagino que em novembro eles vão estar todos no cilindró. Esclareça quem está nos assistindo e não tem os dados. Primeiro,
Esse julgamento é na primeira instância, que é também a última. É numa primeira turma que tem 5 ministros, nenhum indicado pelo Bolsonaro. Ninguém vai pedir vistas de coisa alguma. Eles vão ter todo o direito à ampla e restrita defesa, direito esse que, se eles tivessem ganho o golpe, nenhum de nós teria, estaríamos todos bem lascados, né? Pendurados de volta no pau de arara, alguns até assassinados ou envenenados, como o Punhal Verde e Amarelo queria. Mas então vamos ter um julgamento, sim, que vai virar a página dessa história. Pela primeira vez na nossa história, nós vamos ter ex-presidentes, generais de 4 estrelas, realmente condenados pela justiça brasileira. Então, eu queria fazer essa reverência ao Xandão e esse voto de esperança de todos os democratas brasileiros. Depois, eu queria fazer um brevíssimo comentário sobre o Flávio Dino. Eu conheço o Flávio Dino há muito tempo. Vou contar uma história que eu acho que eu nunca contei aqui. Em 2010, portanto, há 15 anos atrás, eu era ministro do Lula de Meio Ambiente e havia, 2010, eleições generalizadas, né? No Maranhão, por alguma razão, dessas da macropolítica, a maioria dos partidos de esquerda tinha apoiado uma chapa lá, Sarney, Rosiane Sarney, etc. E eu fui o único ministro do Lula que apoiou o Flávio Dino. Na época, ele era do PCdoB. Apoiei o Flávio Dino no primeiro turno. No segundo turno, todos se juntaram a ele. E o Flávio Dino não esquece disso até hoje. Cada vez que a gente se encontra, ele falou: Mink, você foi o primeiro que me apoiou, o único ministro que me apoiou em 2010. E eu cravei uma expressão que ele próprio usou para se referir ao clã político que dominou aquele Estado, que era um dos mais pobres e mais corruptos. Eu usei a expressão cleptoclã. E ele passou a utilizar essa expressão. Então, sempre quando a gente se encontra em algum lugar, não são tantas vezes assim, mas nos encontramos, ele lembra a história do cleptoclã e a história do meu apoio no primeiro turno. Então, está feito o registro. Bom, Yara, deixa eu fazer um comentário. Eu fiquei emocionado com esse discurso do Xandão. Mink, quando a gente estuda a história do Brasil e do mundo, estuda a história dos grandes heróis políticos da humanidade, a gente percebe que, na sua grande maioria, eles são produzidos pelas circunstâncias históricas, né? Muitas vezes são pessoas que vão de um lado para outro do espectro. Os heróis não são, no Brasil, no mundo, não são todos assim comunistas ou de esquerda. São heróis que vêm de todos os espectros, mas quando eles se tornam heróis políticos, heróis populares, heróis democráticos, né, digamos assim, eles todos convergem, né, para o mesmo caminho, que é de defender esses grandes valores da humanidade. E é bonito isso, né? É bonito como que a história da humanidade, ela, em função da própria luta humana por dignidade, por independência, ela cria esses valores que caracterizam o lado bom da humanidade. Eles são forjados pela história, são forjados pelas lutas sociais. E é bonito quando a gente vê a luta social se desenrolando na nossa frente, no nosso tempo, e desenhando os personagens, criando o personagem histórico, né? Como o Xandão, como o Alexandre de Moraes, em que, quando ele fala ali, você vê que ele não está falando por ele mesmo. Ele tá, por isso que é tão bonito o discurso. Ele está fazendo um discurso nem apenas pelo presente, ele está fazendo um discurso assim pela humanidade toda. Impregnado de história e de civilização. Exatamente, impregnado de história e civilização, defendendo valores muito antigos e valores que a gente preserva, que a humanidade preserva, e que já milhares, milhões de pessoas se sacrificaram por esses valores, né, ao longo da história. E por isso que ele fala em coragem. Muito bonito isso. Miguel, eu te ouvindo agora, eu me lembrei de uma história interessante sobre o Supremo. Há dias atrás, talvez 10 dias atrás, eu estava na UERJ, no lançamento da pré-conferência LGBT aqui do Rio de Janeiro.
né? O auditório tinha 500 militantes, ativistas, estava lindo, né? Com as cores todas do arco-íris, né? Bacana. E, na minha fala, eu sou militante dessa área há tantos anos que eu já tenho carteirinha de fundador, sócio fundador do movimento LGBT. Eu lembrei o seguinte, que, graças às grandes manifestações LGBT, diga-se de passagem, o maior movimento de massas do Brasil, eu participei de todas as paradas aqui do Rio. A primeira tinha 3 mil pessoas, as últimas tinham 800, 900 mil pessoas. Em São Paulo, mais de 1 milhão. Maior movimento de massas do Brasil. E eu lembrei que, graças a esse movimento pujante, o Supremo Tribunal Federal, que é do que a gente está falando aqui agora, aprovou, primeiro, a união civil homoafetiva e depois o casamento civil homoafetivo. Como esse Congresso é majoritariamente careta e reaça, se fosse depender do Congresso, até hoje não tinha nem união civil, nem casamento LGBT, não tinha. Então, e depois dizem que o Congresso está usurpando. Claro, eles têm que legislar, não legislam, as pessoas acionam o Supremo por seus direitos, na Constituição está que todos são iguais perante a lei, e aí o Supremo avança, mas avança empurrado por um movimento de massas, muito pujante, muito irreverente, muito alegre. Eu tenho a honra de participar sempre. Inclusive, Oyara, esse colete que eu estou aqui agora me foi dado pelo Carlos Tufson, que é um militante LGBT, né? No dia da minha posse como ministro do Lula, eles foram para Brasília e me deram esse colete que eu estou pondo hoje aqui. Essa história é interessante, na linha do Miguel, por que o Supremo virou um campeão dos direitos LGBTs? É porque eles eram militantes? Não, porque tinha um movimento de rua poderosíssimo, um Congresso omisso, reaça e careta, e o Supremo avançou. Foi a ocasião e a sensibilidade que deu esse passo de civilização. É isso mesmo. E hoje é um dia muito simbólico, né? Como o próprio ministro fala, Mink, que é o dia da inauguração da sede da ONU. Isso. E a ONU, e quando a gente olha para o mundo hoje, né, Mink, para quem olha também para o passado, para poder compreender o presente e fazer melhor no futuro, a gente vê que os arranjos que a gente fez na pós-Segunda Guerra, Mink, eles estão se desmanchando. Né? Tanto que o presidente Lula vive falando, precisamos de uma nova governança global, a gente precisa restaurar a importância das Nações Unidas, né? Sobretudo agora, com a ascensão da extrema-direita no mundo inteiro. A gente está vendo aí grandes manifestações em Berlim, os absurdos do governo Trump, e o pior é que eles têm fã-clube, né, Mink? Então, nossa tarefa, além de melhorar o Brasil, é defender a democracia, né? Como aquele colonialista cretino, que eu detesto falar sobre ele, Winston Churchill falou, é o pior, mas é o melhor que a gente tem, né? E é isso, é o nosso sistema, pode ser o pior, mas é o melhor. Yara, você levantou um tema essencial que nos preocupa a todos, a mim me preocupa especialmente pelo seguinte, eu tive, antes de eu nascer, 2 tios-avós que foram cremados em campos de concentração do Hitler. Então, antes de nascer, eu sabia o que era o nazismo. A Polícia Federal fez um levantamento que, nos 4 anos do governo Bolsonaro, triplicaram os núcleos nazistas no Brasil, passando de 225 para 690, sobretudo concentrado nos estados do sul do país, onde o bolsonarismo é forte. Então, essa ascensão da ultradireita com associação com fascismo e com nazismo é muito, muito preocupante. Né? A gente que fala, não é bem assim, eles estão defendendo a democracia. Que democracia? Essa turma, até hoje, não esconde admiração pelo Hitler, admiração por alguém.
Não, e nesses campos de concentração não tinha só os judeus. Tinha as pessoas com deficiência, tinha os ciganos, né, tinha os comunistas, tinha os LGBTs, cada um tinha um símbolo. O símbolo do LGBT era o triângulo rosa, dos judeus era a estrela amarela, dos ciganos era um triângulo marrom invertido e por aí vai. Ou seja, odiavam todas as minorias, a esquerda, os gays, pessoas com deficiência, cremados por serem pessoas com deficiência. E hoje em dia tem gente que flerta com isso, que acha natural. O homem mais rico do mundo, pessoa fundamental no governo Trump, vai para a Alemanha pedir voto para essa escumalha de exterminadores nazistas. Então, você está coberta de razão. Esse dado da Polícia Federal é importante, né? O Lewandowski, o Dino e outros deram uma atenção especial para investigar e coibir os núcleos nazistas, mas eles não desapareceram. Então, eu acho muito oportuna a sua lembrança, e muito oportuna, Yara, você colocar esse tema do avanço da ultradireita, fascista e até nazista, com apoio do governo dos Estados Unidos, país mais poderoso do mundo. Exatamente. E me dá muita angústia, porque não é um processo que começou com o Trump. Ele culminou no Trump, né, Mink? Inclusive, eu recomendo, tem aqui no nosso canal, não sei se você chegou a ver, uma fala, uma aula magna que o próprio Alexandre de Moraes deu agora, nesta semana, para os calouros do curso de Direito, né, da Universidade de São Paulo. Eu não vi, eu vi só a notícia, mas eu não vi a aula magna. Olha, vale a pena, eu vou ver. Muito. Sabe por quê, Mink? Porque às vezes fica parecendo que esses fenômenos culturais, sociológicos e políticos nascem do nada. Não. E eu achei muito impressionante, é o camarada Xandão, porque ele fala da crise capitalista, da falta de entrega, desse liberalismo, sabe, Mink? Que acabou frustrando uma classe média que agora está aí num movimento antipolítica. O Pablo Marçal, ele não teve uma combustão espontânea, apareceu na nossa vida. Claro. Ele é resultado de um processo neoliberalismo que culminou com o que a gente está vivendo agora. Bolsonaro, Trump, Erdogan... Você tem toda a razão. Aliás, Yara, tem vários estudos que mostram a origem do fascismo, a origem do nazismo, né, que tem a ver com frustração de alguma elite, alguma classe média, algum tipo de crise econômica, alguma corrosão de valores, né, algumas ameaças, inventar bodes expiatórios, né? Numa determinada época eram judeus, noutra época agora são os imigrantes, né? Ou então os comunistas que querem afetar os valores da família, da igreja. Outro dia eu recebi no meu gabinete duas professoras sensacionais do movimento Brasil Laico, pelo Estado Laico. Excelentes. E é um movimento forte. Laicidade. Claro, o Brasil é um Estado laico. O que acontece? A ultradireita conservadora diz que o movimento da laicidade são os comunistas querendo acabar com a religião. Como todo ano a gente faz a Marcha da Liberdade Religiosa, eu sugeri, e nós combinamos, na próxima, ter um movimento da laicidade, dizendo Estado laico, liberdade para todas as religiões. Porque aqui alguns tentam aprisionar o Estado pelos interesses ou dogmas de uma religião especial. Isso é a base da teocracia. Você vai lá em São Paulo, muitas vezes, eu já postei isso, vocês seguramente viram e comentaram, né? Regimentos da PM, batalhões inteiros uniformizados, indo para um templo evangélico para receberem doutrinação, dizendo que isso fazia parte do treinamento deles. Então, você tem uma escola de formação de PMs e de policiais, e a formação é uniformizado num templo evangélico. Eu acho que um outro perigo desse evangelistão, né, é você aprisionar o Estado pelos dogmas de uma determinada religião. Essa questão, a discussão do aborto sempre vai por aí, né?
para atravessar o que diz a lei, os casos de aborto legal, que são 3, eles usam um dogma religioso. O dogma religioso deveria valer para os que professam essa fé, não impô-lo ao conjunto da sociedade. Essa é uma outra vertente também muito perigosa do autoritarismo fascista. Vejam alguns países do Oriente, mulheres que foram apedrejadas e mortas porque não punham o véu da forma correta, como se isso tivesse a ver com a dignidade. Que crime que uma pessoa comete? O crime contra um dogma religioso. Vira uma política de Estado. Isso é outro perigo que a gente tem que enfrentar de peito aberto. Concordo, viu? Assina embaixo. E eu queria só fazer uma observação, que é um mito que colocaram na cabeça dessas pessoas, que os comunistas são contra Deus. Eu sou comunista, devota de Nossa Senhora, e sei pelas minhas leituras que o próprio Marx também tinha grande fascínio pela história de Jesus Cristo. O que o comunismo prega é o Estado tem que estar separado da religião. Na China, Mink, o que não falta é igreja para todos os credos. Agora lá, você não pode ter testemunho de Jeová batendo na porta dos outros, não. Você não pode ter esses chatos de galocha dentro do ônibus pregando o evangelho, não. É algo pessoal, íntimo, a sua religião, a sua fé. E a liberdade de expressão está preservada. Então, é outro mito que inventaram, entendeu? De que comunista é contra a religião. Eu sou contra o evangelização. Yara, eu ouvindo você falar, eu me lembrei de uma história que é a seguinte. Eu, algum tempo atrás, um ano atrás, eu sugeri uma enquete que era o seguinte. Exatamente, depois do primeiro ano do governo Lula, eu fiz uma pergunta na minha rede para as pessoas responderem. Era o seguinte: quantas igrejas foram fechadas pelo governo? Quantos padres ou pastores foram proibidos de professar a sua fé, os seus livros sagrados? Quantas pessoas foram obrigadas a se converter a gays, né? a homossexualidade? Quantos casos foram comprovados de apologia, mamadeira de piroca ou qualquer outra questão para desvirtuar a nossa juventude do sexo normal e padronizado? Isso daí é uma coisa curiosa, porque toda eleição eles falam: vai fechar a igreja, vai pregar não sei quantos, os padres vão ser presos, vão ser proibidos. Aí passa a eleição, a pergunta é: quantas igrejas foram fechadas? Foram multiplicadas o número de igrejas. Aliás, infelizmente, aqui no Brasil, alguns tipos de igreja viraram um negócio, né? Algumas pequenas igrejas, grandes negócios, né? Querem isenção para tudo e qualquer coisa. Aí a esquerda fica acuada e acaba votando isso. Mas cá para nós, uma coisa é os livros sagrados não pagarem imposto. Outra coisa é uma igreja que o sujeito tem helicóptero, empresas, negócios também. A isenção que eles querem vai até esse ponto. E a nossa esquerda fica meio encurralada. Como ela no parlamento é minoritária, né, e obviamente o Lula, qualquer um, precisa, se não dos votos todos, pelo menos da não hostilidade desse bloco, você acaba votando coisas que são completamente erradas. Quer dizer, veja bem, uma igreja, ela em si, não pagar imposto é uma coisa, mas daqui a pouco tem vários negócios ligados a ela que dão lucro e também não pagam imposto por causa disso. É realmente inacreditável. Verdade, Mink. Olha, deixa eu só trazer aqui, agradecer os superchats. Aqui, olha, a Ana, ela pergunta: saberiam explicar por que Lula foi julgado na primeira instância e não no STF? Viu inelegível usar este argumento. Bom, Lula não era presidente, né, à época, e é todo irregular. Ele não foi descondenado, o processo dele foi anulado porque foi feito por um juiz ladrão. E aqui tem Peraí, deixa eu voltar a minha carinha aqui, pronto. Aqui, André Cristina, agradeço também seu superchat, André Mink. Por que bancada evangélica, boi, bala, agro? Por que não bancada pelo povo para o povo?
Uma boa pergunta. Nós temos uma bancada pelo povo e para o povo, só que ela é muito minoritária. Infelizmente, nós conseguimos eleger o Lula, diga-se lá, a duras penas, mas a maioria do parlamento é completamente conservador, é muito conservador. Aliás, Yara, voltando a uma questão que você levantou lá atrás, o perigo do fascismo, eu acho que nós, da esquerda, do centro-esquerda, nós temos que ter uma ideia muito clara que a gente tem que trazer o centro para uma aliança conosco e isolar a extrema-direita fascista e bolsonarista. Tem muita gente de esquerda, cá para nós, com toda razão, que começa a falar que absurdo o Centrão, que absurdo o Lula ter ministros do Centrão, que absurdo fazer cedências. Eu fico extremamente triste com isso. Mas quando a extrema-direita é tão agressiva, queria dar o golpe, assassinar o presidente, e ela cresce, você é obrigado a se aliar ao centro para isolar a extrema-direita golpista. Senão nós vamos cair, Yara, naquilo que você dizia lá atrás, o avanço do fascismo. Então, a gente tem que estar muito ligado. Nós temos que defender os nossos valores, lutar pelos direitos e pelas liberdades, mas saber que a grande tarefa nossa é isolar e derrotar a extrema-direita. Maravilha, dado o recado, querido, um beijo, bom carnaval, hein? Carnaval aí cheio. Olha, já saí no Imprensa que eu gamo, no Simpatia Quase Amor, no Sovaco do Cristo, e me lembrei ainda que no segundo desfile do Sovaco do Cristo, eu tive que ir para a delegacia tirar 3 dirigentes, porque o setor da direita religiosa entrou contra eles, dizendo que a expressão Sovaco do Cristo era um insulto à religião. Eu tive que ir para a delegacia tirar a turma do bloco da prisão. Nossa. Ai, ó, beijo, Miki, que nosso próximo convidado já chegou. Beijão. Beijo. Tchau, Yara. Tchau, Miguel. Até. Ô, Folia.